Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Geração Legal Tech. Nós recebemos aqui especialistas em temas como inteligência artificial, automação, tecnologia e vários outros. O Geração Legal Tech é uma iniciativa da Exion. Eu sou o Márcio Martins, da comunicação externa da Exion, e hoje nós vamos conversar sobre herança digital com a professora Lívia Leal, especialista no tema e autora do livro Herança Digital, Controvérsias e Alternativas. Seja muito bem-vinda, Lívia, ao nosso podcast. Que bom ter você aqui hoje. Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui no Geração Legal Tech para falar desse tema tão atual e tão controverso que é a herança digital. E eu queria já começar a nossa conversa falando sobre as redes sociais. As pessoas têm muitas dúvidas sobre quando a gente já não está mais aqui, o que acontece com as nossas redes sociais, as conversas de WhatsApp, e que direitos, de repente, a família tem e que providências nós podemos tomar, adotar antes de ir embora, digamos assim. Márcio, esse é o questionamento que norteia a discussão envolvendo a herança digital, né? Então, ao longo da nossa vida, hoje a gente vai criando contas das mais diversas funcionalidades na internet. Nós temos os nossos perfis em redes sociais, a nossa conta no WhatsApp, conta de e-mail, acesso a diversos sites para aquisição de bens e serviços também. E a dúvida que fica é o que vai acontecer com tudo isso depois da nossa morte. E, imediatamente, né, depois da morte, há um interesse, muitas vezes, da família em acessar essas contas para, seja ali, obter aquele conteúdo, as fotos, os vídeos que estão armazenados ali, ou ter acesso às conversas para identificar algum ponto que não tenha sido bem elucidado ali a respeito da vida daquela pessoa. Mas há uma dúvida e um questionamento muito grande em relação à possibilidade jurídica ou não de acesso a essas contas. E aí alguns autores costumam fazer um paralelo com a realidade analógica. Então, antigamente, a gente tinha ali as cartas, os diários que a pessoa deixava em vida, e a família podia, né, tinha acesso ali àquela carta, aquele diário, né, esses bens que ficavam armazenados e que estavam atrelados também a um aspecto da privacidade, da intimidade daquela pessoa. E a dúvida que fica é, será que a gente pode trazer essa mesma lógica para a internet? E eu vou dizer para você que não é a mesma lógica, porque na internet a gente tem uma outra figura que não havia no analógico, que é a figura do provedor. Então, essas contas que estão na internet são protegidas por uma senha. Há aí uma porta, um bloqueio que impede o acesso, né, ou inviabiliza ou dificulta esse acesso dos familiares a esses bens. Então, há uma expectativa de privacidade muito maior por parte desse usuário em relação a essas contas que inexistia lá nas cartas e diários. Porque a partir da morte a gente sabia, né? Se uma pessoa sabia que depois que ela morresse, a família teria acesso àquele material. Né? Agora, na internet não, existe uma expectativa de privacidade, porque quem não tem a senha, a princípio, não vai ter acesso ao conteúdo dessas contas. E a gente tem um outro elemento na internet, que é a capacidade de armazenamento. Né? Então, se com o tempo essas cartas, esses diários, eles se degradavam, né? Por força ali de diversas questões afetas ao tempo, na internet a gente tem uma possibilidade muito maior de armazenamento e continuidade desses conteúdos. Então, conteúdos que foram inseridos há 20 anos atrás, a gente consegue ter acesso, uma pessoa pode ter acesso, enfim. Então, não dá para não dá para aplicar a mesma lógica do mundo analógico para o universo digital. Então, a gente tem aí a figura do provedor de aplicações. Então, no caso dos provedores de redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né, e também de contas de e-mail, Yahoo, Gmail, né, que é o Google. Enfim, a gente tem esses provedores que têm os seus termos de uso, que são as regras que vão nortear essas relações, né? São relações contratuais estabelecidas entre o usuário e aquele provedor, e nesses termos de uso a gente vai ter ou não disposições que vão reger essas contas depois da morte. Então, a família vai encontrar esse obstáculo porque a gente tem uma terceira figura. Né? Então, hoje, a gente não tem
na nossa legislação, na legislação brasileira, nenhuma previsão específica que regule a herança digital, a sucessão desses bens digitais, e o que a gente tem de mais seguro é a possibilidade de o próprio usuário em vida deixar algum tipo de manifestação de vontade, dizer o que ele quer que aconteça com essas contas depois da morte dele. Se ele quer que alguém acesse, de que forma vai ser acessado isso. Há controvérsia se ele pode dar acesso aos familiares a qualquer conta, por exemplo, a conta do WhatsApp. A minha conta do WhatsApp tem aspectos afetos não só à minha intimidade, mas à intimidade de terceiros também, a privacidade de terceiros que se comunicaram comigo enquanto eu estava viva, né? E que tem a expectativa também de privacidade de que essas conversas não sejam objeto de divulgação para terceiros. Então, será que estaria esse usuário titular dessa conta do WhatsApp autorizado mesmo lá no testamento, no codicilo, seja qual for o instrumento que ele vai utilizar ali para deixar essa manifestação de vontade por escrito? Será que ele pode deixar esse acesso, viabilizar esse acesso irrestrito a essas conversas, violando também a privacidade de terceiros? Então, esse é um tema que é bastante amplo e que é muito delicado, né? Justamente porque a gente tem aspectos da intimidade, da privacidade de terceiros também, além da própria pessoa que faleceu. Será que pode o familiar devassar todas as contas, né, e toda a privacidade e a intimidade daquela pessoa depois da morte, né? Enfim, então a gente tem esses questionamentos Sim. que são importantes aí e devem ser considerados quando a gente vai pensar na sucessão dessas contas. E, Lívia, eu acho que mais do que qualquer coisa é um tema muito novo, que muitas pessoas desconhecem. Como é que você vem constatando, avaliando a evolução disso? Ou seja, é um tema que fica mais popular, as pessoas se interessam mais, ou o conhecimento delas vem apenas quando elas se deparam, né, no momento do falecimento de um familiar, ou na necessidade até de acessar a dados e informações que podem ser importantes até para outras questões, como relacionadas a um inventário, questões jurídicas, práticas e analógicas. Como é que você avalia esse cenário e o desenvolvimento dele? Sim, desde que eu comecei a estudar esse tema, 8 anos atrás, havia, lá no início, poucos estudos sobre essa temática e as pessoas não tinham muita noção dessa possibilidade, né, e das implicações jurídicas dessa permanência póstuma na rede, né? Agora, acho que mais recentemente, com o passar do tempo, a gente vem observando, principalmente a partir de casos de artistas, né, que faleceram e que geraram matérias, reportagens, inclusive com esse assunto. Então, teve o caso do apresentador Gugu Liberato, que ganhou mais de 1 milhão de seguidores na sua conta do Instagram depois da sua morte. A gente teve o caso também da cantora Marília Mendonça, que teve um incremento também de número de seguidores nos seus perfis em redes sociais e até mesmo de acesso a streaming, né? Então, gerando ali, eu acho que um maior conhecimento da população a respeito da existência dessa problemática, né? Mas a gente ainda tem entraves em relação à disposição de vontade, à manifestação de vontade. Então, claro que a gente vem para uma realidade em que poucas pessoas fazem testamento aqui no Brasil, né? Não é algo tão acessível e a gente não tem o hábito, né? Fazer testamento... Falta cultura, né? Falta cultura. Fazer testamento dá azar, né? Muita gente tem essa ideia. Então, a gente acaba não deixando, né, manifestações de vontade, e também tem gente que acredita que o testamento é só para questões patrimoniais. Não, a gente pode incluir disposições a respeito de um perfil comum numa rede social, no testamento, mas fato é que a maior parte da população não faz esse tipo, não deixa esse tipo de disposição de vontade. Então, a gente acaba contando com algumas previsões, ferramentas disponibilizadas nas próprias plataformas dos provedores. Então, o Facebook, por exemplo, tem o contato herdeiro, a possibilidade daquele usuário, do titular da conta, designar uma pessoa responsável pelo gerenciamento dessa conta depois da morte dele. E esse contato herdeiro vai ter um gerenciamento, uma administração mais restrita, né, do que aquela pessoa tinha em vida. Então, ele não vai ter acesso a todo o conteúdo daquela conta. As conversas privadas, por exemplo, ele não tem acesso, o contato herdeiro. Interessante isso. Então, há uma restrição
em relação a essa atuação, mas há essa possibilidade, e é uma ferramenta mais acessível para a maior parte da população. Então, a tendência tem sido que os provedores incluam em seus termos de uso, na sua plataforma, ferramentas para que o usuário possa designar uma pessoa. A Apple também tinha antes uma previsão de uma cláusula de não sucessão dos conteúdos que estivessem lá no iCloud. E houve uma alteração recente, eu acho que foi no iOS 15, se eu salvo engano, em que incluiu a possibilidade da pessoa escolher também o Legacy Contact, que é o contato que uma pessoa que vai poder acessar esse conteúdo que está no iCloud depois da morte ali daquela pessoa. Então, a tendência tem sido, né, que os provedores acabem incluindo alguma disposição nos seus termos de uso ou alguma forma ali de viabilizar essa manifestação de vontade, porque é o que a gente tem de mais seguro hoje, é a manifestação de vontade do próprio titular da conta, porque a gente não tem previsão legal, né, no nosso ordenamento que venha dizer, olha, se a pessoa morrer, tal pessoa vai ter acesso, ou vai poder ter acesso, ou ninguém vai poder ter acesso. A gente tem alguns projetos de lei propondo, por exemplo, a exclusão. Então, se o usuário não se manifestar em vida, haveria exclusão automática da conta de uma pessoa que já faleceu, né? Então, a gente tem essas discussões, né? Que tipo de internet a gente quer? Acaba envolvendo um pouco isso, né? A gente quer uma internet em que a gente tenha perfis de pessoas falecidas, né? Estando ali, ainda que a pessoa não tenha manifestado interesse em manter essa conta. Então, é um debate amplo, né? Um debate até para regulação, a gente precisa de realização de consultas públicas, porque a morte é um tema muito sensível, tem um elemento cultural aí também muito importante, e isso tudo também afeta a regulação que se pretende aí em relação a esse tema. A gente tem hoje um projeto que busca reformar o Código Civil, que já traz algumas previsões em relação à herança digital, fazendo algumas diferenciações interessantes e importantes em relação às contas, justamente para proteger a privacidade, né? Então, evitando-se ali o acesso a conversas privadas, por exemplo, a conteúdos que tenham ali um caráter de intimidade daquela pessoa falecida, né? Então, e diferenciando isso do que tem conteúdo patrimonial, né? O que gera uma repercussão econômica, né? Como uma conta que seja monetizada e gere rendimentos, ou, por exemplo, milhas aéreas, são bens digitais que têm um conteúdo patrimonial. Eu queria chegar justamente aí, né? A gente falar um pouco, explicar para o pessoal o que são bens digitais, né? E quais são as diferenças jurídicas, digamos assim, entre eles. A gente volta um pouco, porque assim, é um tema incrível, né? A gente começou há pouco, mas o número de informações e o aprendizado é gigante. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre bens digitais. É importante a gente conceituar, né? Porque a gente está falando em bens digitais, o que são bens digitais? E não é incomum que tenha algumas impropriedades em relação ao que integra a herança digital, né? O que a gente está falando aqui. Então, bens digitais são aqueles bens incorpóreos, né? São bens intangíveis que estão ali na internet e que podem ou não ter um conteúdo econômico. Então, uma conta numa rede social é um bem digital. Uma conta vinculada a um programa de acúmulo de pontos para aquisição de milhas aéreas é um bem digital. Um livro digital que você compra lá, né, e entra lá no seu aplicativo, enfim, é um bem digital que tem aí um conteúdo patrimonial. Então, a gente tem esses bens que podem ou não ter esse aspecto patrimonial. E a depender desse caráter ou não patrimonial, a gente vai ter uma regulação jurídica diversa, né? Então, quando a gente está falando de patrimônio, a gente vai entrar na lógica patrimonial e, no caso pós-mortem, né? No caso depois da morte, a gente vai ter a sucessão, né? Então, as regras lá do direito das sucessões que vão reger, por exemplo, a partilha daqueles bens entre os herdeiros. Agora, quando a gente fala, né, dos aspectos que a gente chama existenciais, que são aspectos atrelados à personalidade, imagem, honra, voz, nome, atrelados ali à existência da pessoa, daquela pessoa, né? Aí a gente vai ter uma outra regulação, né, que é uma regulação direcionada à proteção da memória,
né? Então, você tenta resguardar a memória, essa identidade que se projeta depois da morte, né? Esse projeto existencial de vida construído por aquela pessoa ao longo da sua existência e que vai se projetar depois da morte. Então, a gente vai ter esses aspectos que vão ser objeto de tutela jurídica a depender do caráter desse bem digital, né? A função que ele desempenha, né? Então, um perfil, eu chamo do perfil de perfil autobiográfico, aquele perfil que simplesmente a gente tem e publica, né? Os perfis, Sim. os mais comuns, né? Que a gente cria para compartilhar aspectos da nossa vida, né? Para a gente se comunicar com outras pessoas, para integrar aquela comunidade, mas que a gente não utilize com nenhuma finalidade econômica, né? Não há ali nenhum intuito de envio de publicidade ou de engajamento para gerar ali algum tipo de rendimento. Não. Esse perfil é um perfil que tem um caráter existencial, que tem esse aspecto da identidade. Eu costumo até dizer, e eu acho muito interessante como a identidade entra aí como elemento central, porque quando alguém cria um perfil, né, se passando por você, fala, essa pessoa está se passando por mim, né? Então a gente tem nesses perfis de redes sociais um elemento de identidade mesmo daquela pessoa perante aquela comunidade. Claro que a gente tem perfis, tem um perfil fake, né? E a gente tem toda uma busca para combater perfis falsos, justamente porque isso afeta a confiabilidade das pessoas em relação ao uso daquela rede social. Então, a gente tem esses dois aspectos, são aspectos importantes, centrais aí nesse debate da herança digital. Importante. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, meio que na hora do cafezinho, sobre a questão da monetização, né? Principalmente ligada a pessoas conhecidas, personalidades. Depois do falecimento, os perfis, eles, como você muito bem falou no início, eles vão ganhando seguidores. E essa monetização ela vai acontecendo. Os cantores, as músicas são cada vez mais executadas e muitas vezes a administração disso é feita por terceiros. Como é que se dá esse processo? Quais são as dificuldades aí dessa logística, digamos assim? No caso que a gente denomina de perfis híbridos, né, que são perfis em redes sociais que agregam tanto aspectos existenciais, né, que é a proteção da imagem, da voz de um artista, né, por exemplo, quanto aspectos patrimoniais, ou seja, aquela conta é utilizada com a finalidade de compartilhamento de uma publicidade, gera um rendimento, a gente tem formas de monetizar, o Instagram tem formas de monetizar, o YouTube tem formas de monetizar, inclusive tem regras lá nos seus termos de uso para gerar essa monetização, né? Então, a gente assiste ali, está assistindo um vídeo e entra um anúncio, aquilo gera um rendimento para o titular daquela conta. Então, tem formas de monetização. Então, nesses perfis híbridos, em que você tem esses dois aspectos, há uma preocupação grande em relação a esse gerenciamento também pós-mortem. Muitas vezes, no caso do artista, ele tem ali uma empresa ou algum profissional que é o responsável pela administração daquela conta. E esse é um elemento também muito importante quando a gente fala em herança digital, porque às vezes o familiar quer ter acesso àquele perfil, quer passar a ter acesso integral aos rendimentos da exploração econômica daquele perfil. E, às vezes, a gente pode estar diante de uma contratação feita por aquela pessoa, pelo titular da conta em vida, né? Contratou uma empresa e há ali, naquele contrato, uma previsão em relação a como aquela conta vai ser utilizada, vai ser administrada depois da morte daquele artista, para quem vão os rendimentos. Essa é uma forma de manifestação de vontade também. O contrato, né, envolve uma manifestação de vontade. Então, pode o usuário, o titular da conta, em vida, contratar uma empresa ou um profissional para realizar esse gerenciamento e a gente tem que olhar se nesse contrato tem algum tipo de cláusula para esse gerenciamento pós-morte. E isso pode, muitas vezes, até inviabilizar algum interesse aí dos familiares, seja na administração daquela conta, seja na obtenção dos rendimentos, na forma como eles desejassem, e aquela pessoa pode, em vida, ter deixado alguma disposição. Então, é muito importante que nesses perfis, né, e a gente vem observando cada vez mais perfis, casos de famosos que faleceram, o perfil ficou ativo na rede social, esse perfil acaba gerando
engajamento maior, porque a morte gera um interesse, uma curiosidade em relação à vida daquela pessoa. Isso gera um maior número de seguidores, mais interações ali em relação àquelas publicações que estão ali. Isso pode gerar mais rendimentos e aí a gente entra, né, nesses aspectos. Então, se não houver nenhum tipo de disposição de vontade, nada, então a gente vai seguir as regras do direito das sucessões, né? Então, partilha, como a gente conhece hoje, partilha a valoração. Tem um outro elemento também, muitas vezes pode se tornar dificultosa essa valoração desses bens digitais, mas hoje, com alguns critérios que são previstos pelos próprios provedores, há formas de identificar quanto de rendimento aquilo gera, isso vai ser partilhado entre os herdeiros, mas se houver algum tipo de contrato, então essas disposições devem ser observadas também. Então, é um ponto importante diferencial nesses perfis que a gente denomina de híbridos, né? Que envolvem aspectos existenciais, né? A imagem, a voz daquele artista, mas envolve também a exploração econômica. E, Lívia, pelo que você está falando, se eu bem entendi, na verdade, você pega um artista, por exemplo, de hoje, durante muitos anos, né, esse artista que deixou várias músicas compostas, deixou algumas músicas gravadas e não veiculadas, ou seja, isso pode ser um processo, depois de definido, que se estenda por décadas, né? Essa pessoa, ela viverá no ambiente digital e haverá essa questão dessa partilha durante muito tempo, né? Então, é algo muito sério, na verdade. Exato. E muitas vezes os familiares dependem desses rendimentos, né? Porque a gente pode ter um artista, por exemplo, que tem uma origem mais humilde e esses familiares contam também ali com aqueles rendimentos derivados da exploração daquela conta. Então, a gente ainda tem esses elementos que podem entrar aí e serem diferenciais, né? Para regulação jurídica desse tipo de conta. Perfeito. E sobre a questão de envolvendo herança e sucessão patrimonial em relação às criptomoedas? Esse é um assunto também que eu acho que é bem atual e que as pessoas têm muita curiosidade em saber. É muito importante falar sobre isso, porque hoje tem se popularizado, né, a aquisição de criptomoedas e muitas vezes as pessoas não param para pensar na importância que se tem de deixar a chave de acesso a esses ativos ali, essa senha, né, essa chave que vai dar acesso a esses criptoativos disponíveis, né? Então, essas chaves, quando uma pessoa tem ali valores relevantes, ela precisa estar armazenada em algum local. Pode ser em um cofre, pode ser, a gente tem uma figura jurídica chamada testamento cerrado, né? Você vai no cartório, faz um testamento, ele fica amarrado. Na verdade, ele fica lacrado, ele fica... não há possibilidade de ninguém acessar, ele não é público como testamento que fica ali aberto no cartório, né? Então, há a possibilidade de se deixar essa chave de alguma forma anotada, né? Para que os herdeiros possam vir a ter acesso a esses ativos, para que eles não sejam perdidos, né? Não fiquem perdidos, e isso não possa vir a ser objeto ali de transferência, de sucessão para os familiares. É um ponto muito importante que as pessoas às vezes não param para pensar. A gente tem algumas situações em que a gente pode ter uma intermediadora ali, não é sempre, né? Pode haver uma intermediadora, algumas intermediadoras têm previsões nos seus termos de uso para casos de falecimento ou inatividade da conta, de transferência desses valores para uma conta bancária, aí a gente já entra num campo que a gente já conhece, Sim. Mas não é o mais comum, não é a regra. Então, a gente vai ter essa dificuldade, a importância de se deixar essa chave de acesso de alguma forma disponível para que possa ser feita essa transmissão, essa transferência. Senão, não pode ser inviabilizada a inclusão disso em inventário e esses valores podem se perder aí com o tempo. Como é que você avalia hoje, que eu acho que é bastante importante também para tudo que a gente está conversando, você tocou brevemente também na abertura, como é que você avalia a legislação brasileira sobre herança digital, sobre bens digitais hoje? A gente não tem nenhuma previsão legal específica sobre o tema. Isso gera um debate na doutrina
e na jurisprudência muito grande, então os nossos precedentes judiciais são dos mais diversos. Você vai encontrar precedente dando acesso, por exemplo, à conta do iCloud aos pais, aos familiares, e precedentes negando esse acesso. Então, a gente não tem uma uniformidade na jurisprudência, a gente não tem manifestação de tribunal superior a respeito do tema também. Então, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né? Na inexistência de uma legislação específica, como que a gente resolve isso? Então, a gente tem entendido, né? Justamente pela diferenciação do conteúdo. Então, ele tem conteúdo patrimonial, segue as regras de direito de sucessões, tem conteúdo existencial, né? Não tem uma valoração econômica, está vinculado ali à figura do titular. Então, você vai ter aspectos relativos à tutela póstuma da personalidade, né? Então, a gente vai, ou dos dados pessoais também, que é um outro ponto, né, de divergência aí em relação à possibilidade ou não de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados a dados de pessoas falecidas. Mas a gente tem, então, esse cenário ainda de muita insegurança, por isso que o que a gente tem de mais seguro é o registro da manifestação de vontade daquele usuário em vida, para se definir a destinação dessas contas depois da morte. Então, há previsões, a gente tem o projeto de reforma do Código Civil, caminhando também para a inclusão de disposições em relação à herança digital, mas enquanto isso não acontece, a gente tem esse cenário ainda de muita insegurança. Então, caso alguém venha ajuizar uma ação, não há como ter garantia do resultado, nenhuma garantia. A gente nunca tem garantia absoluta, Claro. mas não há uma previsibilidade aí absoluta em relação a essa temática, o que traz também essa preocupação de se deixar a manifestação de vontade em vida. Você tocou na LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que ela conversa com as questões das heranças digitais? Há algum tipo de proteção? Ela beneficia de alguma forma? Há necessidade de ajustes? Porque também é uma lei recente, mas não tão, né? Exato, né? A grande questão da LGPD envolvendo dados de pessoas falecidas é que ela não traz nenhuma previsão também sobre esse tema. E aí a gente tem essa lei muito inspirada no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, e o GDPR, ele tem um item específico lá que diz que ele não se aplica a dados de pessoas falecidas. Então, muitos autores até dizem, a gente não tem essa aplicação da LGPD a dados de pessoas falecidas, bem na linha do GDPR. A LGPD se aplica a dados de pessoas naturais, ou seja, de pessoas vivas. Então, não há a incidência das normas da LGPD sobre dados de pessoas falecidas, né? Mas há aí uma discussão grande. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se manifestou em uma nota técnica, numa consulta que foi feita em relação à possibilidade ou não de dados de servidores lá da Polícia Federal para homenagem, servidores que já tinham falecido. E a ANPD se manifestou no sentido de que a LGPD não se aplicava a dados de pessoas falecidas, mas eu discordo, e parte da doutrina também discorda, né, considerando vários aspectos. Então, primeiro, o GDPR, ele como uma norma, né, uma regulação supranacional que vem regular vários países lá da União Europeia, é claro e é compreensível que ele não queira adentrar, não tenha adentrado nesse tema, sobretudo porque a gente tem a morte como um elemento cultural. Então, como que uma regulação supranacional vai conseguir abarcar todas essas peculiaridades, né, nacionais envolvendo a morte, um tema tão delicado? Agora, quando a gente vem aqui para a LGPD, a gente tem uma regulação nacional, né, brasileira. Então, há a possibilidade, sim, de se entender, né, que ela quis olhar também para dados de pessoas falecidas. E, no caso, né, há aí uma importância muito grande da incidência de algumas previsões da LGPD, no que coubesse, para gerar também, acarretar limitações na atuação dos provedores, né? Porque o usuário faleceu, que esse provedor vai poder usar os dados da forma como ele quiser. Então, a gente tem princípios, como o princípio da finalidade. Então, quando eu dou meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais, esse consentimento está atrelado a essa finalidade. Então, quando eu dou meu consentimento para um provedor tratar meus dados numa rede social, eu estou conferindo
estou dando essa autorização, esse consentimento para utilizar aquela plataforma. Então, não pode o provedor pegar aqueles dados e utilizar de uma outra forma. Então, há previsões na LGPD que são importantes balizadores e limitadores também na atuação dos provedores de aplicações que vão atuar aí como agentes de tratamento de dados, né? Então, a gente tem esse elemento, a importância de se entender também como, né, diferentemente de uma realidade também anterior, analógica, em que as coisas se perdiam muito mais com o curso do tempo, a gente tem essa permanência indefinida que a internet proporciona. Então, a gente tem uma outra realidade também, a importância aí de se resguardar também os dados pessoais mesmo depois da morte. Então, a gente tem uma discussão jurídica aí bastante interessante, né, que envolve essa possibilidade ou não de aplicação de normas, por exemplo, os direitos dos titulares dos dados, tendo que o familiar possa eventualmente exercer ali, poder exercer um direito, por exemplo, de correção de um dado inexato, incorreto, que esteja no banco de dados relacionados ao titular ali daqueles dados. Então, a gente tem essas discussões, aspectos da LGPD que poderiam ser aplicados a dados de pessoas falecidas, mas ainda é um debate em aberto, né, e que traz bastante controvérsia. Bem interessante também. Agora eu queria conversar com você sobre uma questão mais polêmica, né? Ou seja, polêmica também temos aqui. A questão da criação digitalmente, né, de algumas figuras públicas que vem acontecendo e a tendência é que aconteça cada vez mais. Quais são as implicações jurídicas, né? Eu acho que recentemente a gente teve isso no Brasil, um anúncio de uma empresa, e houve muita gente que criticasse, muita gente que gostasse. Como é que você avalia essa questão que gera polêmica a partir da sua iniciativa? A inteligência artificial por si só tem gerado muita Sim, polêmica. muita. Então, quando você une esse tema, né, inteligência artificial, que já é um tema bastante controverso, e une a um outro tema também bastante controverso, como é o caso da herança digital, a gente tem aí uma bomba, né? Então, a recriação digital de pessoas falecidas tem sido bastante discutida, né? E aí a gente tem discussões envolvendo a importância de se estabelecer limites, né? Então, qual é a dúvida aqui? Será que o familiar, depois da morte daquela pessoa, pode utilizar a imagem, a voz, autorizar o uso dessa imagem, dessa voz, para inclusão, por exemplo, em uma publicidade daquela pessoa que já faleceu, ou num filme, né? Ou a gente já tem hoje aplicativos, tem um episódio da série Black Mirror, que chama Be Right Back, né? Volto Já, em que a menina ela perde o namorado, ele falece, e ela pega o celular numa das cenas e ela manda uma mensagem para ele, e ele responde. E aí você olha, é uma cena assustadora, mas já existe esse tipo de tecnologia, já tem empresa fornecendo esse tipo de serviço. Como é que isso é feito, né? Você pega um grande banco de dados, que normalmente é algum aspecto da personalização, né? São dados relacionados à personalização vinculada àquela pessoa, né? Quais eram os hábitos daquela pessoa, qual é o perfil comportamental dela, né? Considerando esses dados também que a gente tem armazenados, conversas pretéritas. Então, se pega aquilo e se tenta reproduzir o comportamento daquela pessoa, a resposta que ela daria aí naquela conversa. E é claro que isso gera muitas discussões, sobretudo em relação a um aspecto da memória, né? Essa identidade que se projeta depois da morte. Porque qual é o limite disso, né? Existe uma programação, né? Um algoritmo que vai realizar aí vai gerar essa resposta, vai gerar esse comportamento, essa interação dessa recriação digital, né? Mas qual o limite disso, né? Que resposta vai ser dada? Será que essa resposta vai estar mesmo em consonância com esse projeto existencial de vida que aquela pessoa construiu, né? Então, a gente tem aí implicações jurídicas relacionadas à tutela da personalidade muito importantes, né? E também a imagem. Será que aquele artista, aquela pessoa queria ter a sua imagem vinculada, atrelada àquela marca? Não se sabe, a pessoa não está mais viva. Então,
Há aí discussões interessantes, importantes, que envolvem tutela da imagem, da voz, né? Alguns casos também de inclusão de voz de cantores já falecidos em músicas novas, né? E discussões envolvendo direitos autorais também importantes. E que geram debates jurídicos importantes e éticos também, né? Qual é o limite disso, de você recriar uma pessoa que já faleceu e a dificuldade que a gente vai ter em recriar, né? Em tentar ali projetar esse comportamento, né? Até porque a identidade, ela é dinâmica. A gente não é a mesma pessoa ao longo da nossa vida, né? Então, dependendo do contexto, a gente pode adquirir, né, nuances nessa identidade diferentes. Então, há uma dificuldade muito grande de você incluir, né, tentar reproduzir esse comportamento também em outros contextos, né? Ainda mais no caso de pessoas mais jovens, né, que têm um histórico de vida menor. Então você tem menos base, teoricamente, para a criação desse perfil digital, né? Com certeza. Abrimos uma caixinha de perguntas, né, para que as pessoas pudessem também esclarecer algumas curiosidades sobre o tema. E a gente trouxe 4 aqui para te ouvir. Ele pergunta o seguinte: minha conta do Instagram pode ser deletada automaticamente se eu sumir? Bom, aí a gente tem que olhar, a princípio, para os termos de uso daquele provedor, né? O Instagram, ele traz a possibilidade de qualquer usuário denunciar a conta de uma pessoa falecida. Então, se você estiver lá rolando seu feed e localizar uma conta, um perfil que seja de uma pessoa falecida, você pode ir lá e denunciar. Denunciar e tem a opção, né? Essa conta é de uma pessoa falecida. E aí, o que o Instagram, dentro dos termos de uso do Instagram, o que ele faz é congelar essa conta. Então, ele impede qualquer tipo de modificação dessa conta ou acesso, né? Mas ele não prevê, a princípio, a exclusão. O que ele prevê de exclusão, de possibilidade de exclusão, é a possibilidade de familiares próximos solicitarem a exclusão. Como isso é feito? Normalmente, o Instagram vai exigir o envio de uma documentação, que normalmente é a certidão de nascimento e óbito do titular daquela conta, e algum documento que comprove essa vinculação, né, do familiar com aquela pessoa. Em geral, o inventariante, né? Se a gente tem um inventário em curso, tem um inventariante, vai ser o inventariante. A gente pode ter discussões, o Instagram não traz uma previsão específica e clara quem vai ser essa figura, né, que vai representar aí essa pessoa depois da morte, mas em geral o que a gente tem de mais seguro é o inventariante, mas pode ter algum administrador, eventualmente, né, se tiver algum contrato, né, mas há essa possibilidade. Então, a conta, a princípio, não seria excluída automaticamente, mas há essa possibilidade nos termos de uso, né, e se a gente tiver a aprovação de algum projeto de lei que traga a exclusão da conta como regra, a gente tem projetos de lei que trazem essa sugestão. Então, se a pessoa não deixou manifestação de vontade, a conta deveria ser excluída, mas a princípio nós não temos isso, né? E aí a gente vai ter que olhar para os termos de uso. Então, a conta vai permanecer, pode ser objeto de denúncia por qualquer usuário, e essa conta vai ser congelada, e familiares próximos podem solicitar a remoção dessa conta. Bom, outra pergunta se refere às conversas de WhatsApp, né, dos aplicativos de conversa. Você chegou a mencionar isso, mas ela pergunta de uma forma mais direta sobre arquivos no Drive e conversas em aplicativos. Esse é o ponto mais sensível que a gente tem em termos de privacidade, né? Principalmente porque, como eu disse, envolve tanto a privacidade do titular da conta como a privacidade de terceiros, né? Que se comunicaram com aquela pessoa. E a gente tem até outros aspectos no WhatsApp que também devem ser destacados, né? Hoje a gente usa o WhatsApp com várias finalidades, inclusive profissionais. Imagine você o WhatsApp de um médico ou de uma médica que seja cirurgiã plástica e receba ali fotos de pessoas, de pacientes que acabaram de passar por um procedimento médico, estético, né? E aí tem ali as fotos dessa pessoa lá no WhatsApp desse médico. Imagina se você autorizasse que os familiares tivessem acesso a essa conta do WhatsApp desse profissional depois da morte dele. Então, a gente tem, no âmbito desses aplicativos, né, envolvendo comunicações, conversas privadas, a gente tem a previsão do sigilo das comunicações na Constituição Federal. O Marco Civil da Internet também traz
o sigilo das comunicações, inclusive das comunicações privadas armazenadas, que são as conversas que estão ali arquivadas, que não necessariamente ali só né, quando liga e a pessoa fala instantaneamente, mas a gente tem essas conversas armazenadas, e isso é objeto aí de sigilo. Então, a gente traz a importância desse aspecto do sigilo quando a gente está falando de possibilidade ou não de obtenção de acesso a contas do WhatsApp, né? Então, é importante e é justamente aí que a gente tem que ter mais cuidado, e alguns projetos de lei, também o próprio projeto que traz aí a proposta de reforma do Código Civil, traz essa restrição envolvendo as conversas privadas por conta dessa peculiaridade, desse risco também que a gente tem aí à privacidade. Bom, outra pessoa pergunta aqui o seguinte, que já viu pessoas virando memorial no Facebook. Como isso funciona? O Facebook ele já tem a ferramenta do contato herdeiro, né? Então, a própria pessoa pode, em vida, e o Facebook tem sim a possibilidade da pessoa escolher que a conta seja removida, excluída depois da morte dela. Então, diferentemente do Instagram, a gente tem mais possibilidades dentro das ferramentas do Facebook, que é a possibilidade de transformação da conta em memorial e escolha de um contato herdeiro para gerenciar essa conta, esse perfil, depois da morte. E a gente tem a possibilidade da pessoa solicitar a exclusão automática dessa conta depois da morte. Então, alguém vai informar o Facebook que essa pessoa morreu, né? E aí o Facebook vai excluir por força dessa manifestação de vontade. E aí, esse contato herdeiro ele vai ter uma administração restrita, limitada. Ele não tem acesso, por exemplo, às conversas privadas que estão armazenadas. Tem algumas coisas que ele não pode alterar na conta, né? Mas há essa possibilidade. E traz aí também, abre, né, uma janela para que a pessoa possa, de forma mais fácil, escolher, né, o que vai acontecer com a conta dela depois que ela falecer. Então, há uma possibilidade aí interessante. Agora, um ponto que é importante também em relação ao memorial, né, é que o Facebook passou a incluir o in memoriam, né? Ele faz uma referência nessa conta, indicando que ela é uma conta de uma pessoa falecida. Isso é muito importante, porque não é incomum que você tenha perfis de pessoas falecidas que seguem lá no Facebook. E, por exemplo, no dia do aniversário daquela pessoa, as pessoas mandam feliz aniversário para uma pessoa que já faleceu. Comum. O que gera ali gera um estranhamento, é uma situação muito delicada, pode gerar um sofrimento para os familiares. Então, há uma preocupação também de identificação daquela conta como a conta de uma pessoa falecida, até para inviabilizar, por exemplo, que alguém invada essa conta, utilize essa conta também de forma indevida, né, buscando lesar ali alguma outra pessoa, enfim. Então, é importante também que se tenha a identificação dessas contas como contas de pessoas falecidas, né, para diferenciar das contas de pessoas vivas. Perfeito. Lívia, a última pergunta em relação à questão dessa manifestação de vontade. O testamento, então, é o melhor caminho, é a forma mais segura, é a única? Bom, o testamento ele é a forma mais segura, sem dúvida. Testamento público, né, você vai no cartório, você tem toda a segurança, né, em relação à observância daquelas formalidades que vão trazer essa segurança de que foi você que foi lá, foi você que manifestou sua vontade, a manifestação de vontade foi aquela. Mas a gente, né, tem uma realidade, como já foi mencionado aqui, de não elaboração de testamentos. E a gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Em primeiro lugar, como eu já mencionei também, as ferramentas disponibilizadas pelos próprios provedores. No caso ali, o Facebook autorizando, por exemplo, a escolha do contato herdeiro, ou a Apple autorizando o Legacy Contact, né? Então, você tem essas possibilidades. Agora, a gente tem uma ferramenta no direito civil que ficou muito esquecida, era pouco utilizada, que se chama codicilo. É um nome feio, esquisito, mas vem sendo aí resgatado nesse debate da herança digital, porque o codicilo nada mais é do que um escrito datado e assinado pela própria pessoa, né? Um escrito particular, de próprio punho. Então, a pessoa pode deixar por escrito, né, ali num documento particular, né, na sua casa, deixar aquilo registrado de alguma forma, né? E isso vai ter validade jurídica, vai poder ser utilizado. É claro que alguém pode questionar, não, mas essa assinatura não era daquela pessoa, enfim.
E aí o testamento público vai trazer muito mais segurança. Mas há essa possibilidade, é melhor do que nada, né? E se tem discutido, por exemplo, a possibilidade de se realizar o codicilo em vídeo, né? Que é você gravar um vídeo. Olha, tô aqui, hoje é dia tal, eu quero dizer aqui o que eu quero que aconteça com as minhas contas. Então, com a minha conta lá no Instagram, eu quero que aconteça isso. E a pessoa pode ali manifestar. A gente tem também projetos de lei buscando trazer segurança a essas manifestações de vontade, mas a ideia é que a gente tenha, né, mais formas. Hoje, com a internet, a gente também tem que facilitar, né, esse acesso a essas ferramentas jurídicas também, para a gente trazer segurança e viabilizar a manifestação de vontade daquele usuário em vida, porque a gente sabe que é o que a gente tem de mais seguro hoje. Bom, eu te diria que a gente ficaria conversando aqui por horas para fazer o 2, o 3, o 4. O assunto é incrível, mas a gente tem nosso tempo, estamos chegando ao fim. E aí eu queria abrir para você deixar uma mensagem, de repente falar sobre o que você espera em termos de tendências, perspectivas. Fica à vontade. Eu queria dizer para as pessoas fazerem uma reflexão em relação a esse tema, né? Então, pensar, quais são as contas, né, que são importantes para mim, seja economicamente, ou seja, afetivamente. Então, você identificar essas contas, pensar um pouco sobre o assunto, porque é muito importante que tenha essa manifestação de vontade, que as pessoas conversem sobre isso, né? A morte é um tabu ainda, muito grande, né, na sociedade ocidental, e fazer testamento dá azar, né? Então, é importante que a gente pare um pouco para pensar, porque isso pode acarretar, né, algum tipo de controvérsia até familiar depois da nossa morte. Então, isso também entra hoje num planejamento mesmo, que a gente chama de planejamento sucessório, enfim, ou para que a gente tenha ali uma pacificação, né, em relação a essas contas, a esses perfis, para que também as coisas sejam feitas da forma como a gente deseja. Então, é muito importante que a gente pare para refletir, pensar sobre isso também, e pensar o que a gente gostaria que acontecesse com essas contas, para que depois os familiares não fiquem ali numa situação complicada, sem saber muito bem o que fazer com aquilo, né? E isso pode, enfim, ensejar algum conflito familiar também. Então, para evitar esse tipo de situação, é muito importante que a gente pare para pensar e veja, né, o que a gente pode fazer em termos de manifestação de vontade, porque isso pode prevenir conflitos, isso pode garantir que a nossa vontade seja observada. E as contas ficam aí, né? Então a internet traz essa possibilidade. Mas antes da gente encerrar, eu queria também passar para você aqui um presente do nosso patrocinador, da Exion. Obrigada. Obrigada. Lindo. Nossa, obrigada. Adorei. Bom, Lívia, muito obrigado. Adorei conversar com você aqui hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você assistiu hoje ao segundo episódio do Geração Legal Tech e nós conversamos sobre herança digital com a professora Lívia Leal. Acompanhe os nossos episódios no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Até a próxima.